TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Estamos de volta com o nosso Conversa com Halum. Hoje com o amigo Coronel Bonfim, falando de segurança pública que tanto desperta a atenção da nossa população. Muitas pessoas, Coronel Bonfim, dizem assim: gosto de Palmas porque é uma capital com população pequena, mas que lá eu tenho muita segurança. Lá eu posso andar nas ruas despreocupado, lá eu deixo o meu carro em cima da calçada, não tem problema e tudo mais. Esse tempo passou porque a gente está tendo tanta notícia de criminalidade, e isso tem a ver com o efetivo que nós temos hoje de policiamento nas ruas ou não? Na sua época, como comandante da Polícia Militar, o senhor lembra qual era a nossa população e o nosso efetivo? E hoje, qual a nossa população e o nosso efetivo? Olha, deputado César, na minha época, nós chegamos a ter 4 mil homens na nossa Polícia Militar, entre policiais ativos, masculino e feminino. Hoje, o efetivo da Polícia Militar, eu te falar a verdade, eu não sei os dados, mas eu acho que ele está bem aquém daquela realidade naquela época. A população era em torno de 1 milhão, 1.200.000 habitantes naquela época. Então, hoje nós temos uma população de 1,5 milhão. Exatamente. A população cresceu e o efetivo da polícia diminuiu. Exatamente. Então, o que acontece? Houveram, em tempos passados, a não inclusão de efetivo dentro da Polícia Militar. E isso traz uma sobrecarga muito grande para os nossos homens, porque as escalas passam a ser mais apertadas. Escala 12 por 36, 24 por 48, 12 por 24, e assim sucessivamente. Por quê? Porque Palmas é uma cidade que ela vive em movimento. É praia, é shows, é festival do Taquaruçu, etc. Tem várias atividades, é festa junina, e assim vai. São N atividades, é jogos, e etc, etc. Então, o efetivo, ele precisa acompanhar esse crescimento, e na verdade não tem acontecido isso. Ora, esses últimos homens que entraram na polícia agora, 1.000, em torno de 1.000, entraram muito atrasados, né? Entraram. Por quê? Ora, tinha 70 e poucos municípios que não tinha um policial militar. Aí você, no mínimo, coloca 3, 4 homens, desse aí já te toma um efetivo. Se botar 3 por município, já deu 2.100. Exato, já te toma muito efetivo. Então, o que acontece? E a polícia, ela não trabalha não é só com aquele homem. Ela tem o de férias, ela tem o que está de dispensa médica, ela tem que ter material humano para reposição no cumprimento das missões. Por exemplo, essa missão aí que teve da Operação Canguçu, quantos efetivos ficaram lá, quantos dias empregados numa missão daquela lá? Tem que haver um efetivo aqui para superar, para ocupar a vaga desses que estão em uma missão fora. A polícia, ela não para, tem que fazer curso, tem gente fazendo curso fora, às vezes até fora do Brasil, em outras missões. Então é preciso que esse efetivo ele seja um crescimento contínuo. César? Tem orçamento para isso? Tem que ter. O governo tem que fazer isso, tem que fazer a sua parte. Nem sempre, hoje você tem que legislar esse ano para o ano seguinte. Se não colocar no PPA, se não colocar esse crescimento de efetivo, se não tiver receita, não tem como avançar. Como é que o governo vai fazer, planejar uma coisa, se não existe dotação orçamentária para aquilo? Tem que haver essa dotação. Não, porque eu vejo falar muito assim, em termos de receita, o estado tocantins está muito bem. A receita é crescente e nos últimos dados que nós tivemos, que eu vou falar quanto à receita local, que é o ICMS, que é o nosso imposto, que no início o estado vivia dependendo do FPE, não era o dinheiro que vinha do governo federal. O ICMS era muito pouco. O estado foi crescendo. Nosso ICMS, de 2018, o Tocantins arrecadou 2 bilhões e 400 milhões. Em 2022, a nossa arrecadação já foi de 4 bilhões e 400, quase 500 milhões, ou seja, um aumento de quase 100%. Então, está crescendo bem a arrecadação. Aí é planejamento, né? Tem que haver planejamento. Olha,
esse aumento de efetivo, esses 958 homens que foram formados, ele deu um alívio para a instituição. Mas ainda não é o suficiente, porque esse déficit ele vem acumulando a cada ano. Pessoas que se aposentam, pessoas que passam em concurso, pessoas que vão por invalidez, etc., e vão saindo do efetivo, não trabalham do efetivo. Então é preciso que haja um concurso contínuo, pelo menos, no meu entendimento, pelo menos 500 homens. Aí precisa, no início desse ano, no mais tardar, já abrir concurso agora, já nesse ano, para quando no início do ano que vem já está com a formação já pronta para entrar e para começar a atender, porque a nossa demanda ela é constante, deputado. Não adianta, se entrar esses 900 e pouco e ficar 2, 3 anos sem entrar efetivo, voltamos à estaca zero novamente, o crime vai continuar dominando e aí é incapaz, é humanamente incapaz, toda a mobilidade que existe, moto, viatura, tático, BOP, tudo que pode pensar em criar, se não houver o material humano, não tem condição de fazer. Tem que haver um aumento efetivo. Eu acho que o caminho é esse aqui, é continuar dando oportunidade ao povo tocantinense a fazer concurso, a ingressar na instituição e ter mais homens valorosos aí na defesa da nossa gente. Coronel Bonfim, muita gente critica que nós temos muito policial na área administrativa e isso falta gente nas ruas. Procede? Olha, existe algumas particularidades que não tem como fugir. Por exemplo, fórum, as pessoas que trabalham na segurança do governador, que ele tem essa necessidade e é legal para isso. Não existe tantas pessoas em atividade assim não, deputado. Existem poucas pessoas nessa atividade. A maioria são em cargos, em funções que são prioritariamente pela lei, entendeu? Cumprindo a lei em determinadas funções. Não existe muito desvio de conduta, não. Porque a questão é a falta de efetivo mesmo que nós estamos sentindo falta. Tá, uma outra pergunta. Escola militar. Eu defendo, mas eu não servo de base. Mas eu sinto que a população gostou da escola militar. Porque os pais estão tendo muita dificuldade com a criação dos filhos. Porque hoje os pais são também um pouco ausentes, né? Os dois trabalham, criança fica meio desamparada, confia muito no trabalho da escola. As escolas perderam o rumo, não há mais o respeito, né? Não tem segurança mais dentro das escolas. Então a escola militar resgatou isso, resgatou o civismo, resgatou o respeito à hierarquia, à ordem. Foi muito bom. Mas tem gente que condena isso. Esses militares que estão lá não eram da ativa, né? Gente da reserva, alguma coisa assim, ou esse efetivo faz falta? Não, existem policiais militares da ativa nos colégios. Mas é preciso a gente entender que quando eu avanço na área da prevenção, eu estou resolvendo lá na frente um problema que poderia estar na execução lá na frente. Por exemplo, esse comandante que estávamos falando aqui, fui eu, no governo Siqueira, que trouxe o PROERD do Tocantins, naquela época. Hoje já são mais de 400 mil alunos formados pelo PROERD, que é o Programa de Erradicação da Droga e Violência nas Escolas. Olha, uma vez chegou no meu gabinete um pai de um filho dizendo assim: Coronel, manda dar uma pisa no meu filho. Falei, eu não posso fazer isso. Então o que acontece? Os pais perderam o domínio sobre os filhos. César, o princípio da honra, o preceito da honra, do respeito, ele nos nossos lares hoje é preciso ser restabelecido. O Colégio Militar, ele trouxe um novo sentimento para esses jovens, o sinal da hierarquia, do respeito, os símbolos nacionais, respeitar a pátria, os pais, diretores de escola, as autoridades e assim sucessivamente. Nós estamos vivendo hoje no Brasil sem lei. Então os colégios militares eles trouxeram isso. Outra coisa, a avaliação do Enem, eles foram altamente positivos, todos eles. Em qualquer lugar, você vai no estado de Goiás, qualquer lugar onde tem o colégio militar, todo mundo é a guerra querendo colocar os seus filhos. Por quê? Parece que os pais desoneraram da responsabilidade de criar os seus filhos. Vai lá para a escola militar, vai lá para a escola que lá eles vão cuidar para mim, eles vão colocar você no eixo. Entendeu? Eu tenho um caso
É recente que aconteceu, até filho de uma menina que trabalha conosco há mais de 10 anos. Ele começou a dar dor de cabeça para a mãe, entrou no colégio militar. Sabe quem que ele é hoje? Ele hoje é soldado aprovado no concurso do bombeiro do Tocantins. Prontinho para começar o curso. Então, são as pessoas nessa fase da criança, principalmente na pré-adolescência e adolescência, se ela não tiver um apoio que lhe ensine alguma coisa, ela entra no descaminho. E hoje está muito fácil com as redes sociais, com tudo quanto é meio, não existe regra. Crianças, eu vejo crianças aí de 4, 5 anos aí com um celular, toma o celular de uma criança dessa, cai a banda do mundo. Entendeu? É preciso impor regras para que as pessoas tenham um limite de conduta. E o Colégio Militar, ele ensina muito isso, a ordem, o horário, fazer a coisa certa, respeitar pai e mãe, os valores cívicos da nação, que nós estamos vivendo num país praticamente de anarquia. É preciso restabelecer isso aí. O Colégio Militar, ele fez e faz e tem sido muito importante na formação desses cidadãos brasileiros. A decisão do presidente da República de acabar com a escola militar, lá pelo Ministério da Educação, foi um erro. Não tenha dúvida. Eu havia algumas entrevistas de vários governadores que eles não vão obedecer. Eles vão continuar mantendo as escolas militares da forma que estavam. Porque quem é um governante que não quer ver bem a sua população, os seus alunos, tirando em primeiro lugar, nota no Enem, entrando na universidade, na faculdade, formando, sendo pessoas honrosas e trabalhadoras no mundo em que vivemos? Todo mundo quer isso. Então eu acho que não foi uma boa saída. Essa questão aí de laico, de muita coisa, a coisa tem que ter ordem e decência, senão não vai funcionar. Meu. Certinho, 70% dos governadores do Brasil decidiram continuar as escolas militares, inclusive do Tocantins. Né? E que a gente vê isso altamente como positivo. Não tenha dúvida. Eu acho que o governador acertou em cheio essa decisão de manter isso aí, porque está sabendo aonde nós estamos andando, o caminho que nós temos que seguir, porque se deixar essa juventude da forma que está, Deus dará, nós não vamos ter sucesso aí na frente, não. E para a gente não ter muito desconforto para frente, nós vamos descansar um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, com mais um bloco com o Coronel Bonfim. TV Araguaia apresenta Conversa com Halum.